Boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de inclusão. O tema, da nossa conversa era a arte como inclusão na casa espírita, E eu vou começar fazendo isso virar uma pergunta. É possível promover inclusão através da arte espírita? Aliás, hoje eu gostaria de fazer algumas perguntas para que a gente pudesse refletir juntos, tá bom? A primeira coisa, para você incluir, de fato, é preciso amar como Jesus ensinou e praticou. Inclusão é uma palavra que a nossa sociedade tem falado bastante, E aí a gente pode até perguntar assim, será mesmo que precisa falar de inclusão na casa espírita? Será que tem inclusão no Evangelho, segundo o Espiritismo? Será que tem inclusão na doutrina espírita? Tem exemplos de inclusão? Então, gente, como eu disse, hoje eu quero fazer muitas perguntas para que a gente possa chegar às respostas juntos, tá? Mas vão fazendo aí as suas ideias, as suas sugestões, e depois, se vocês quiserem, vocês podem expressá-las pelo microfone. Mas inclusão é um tema que nós verificamos, observando a nossa sociedade, que é muito necessário, porque nós ainda excluímos muito as pessoas. Nós excluímos pessoas do nosso círculo de amizades, nós excluímos pessoas do nosso círculo social, quando a gente vai em algum lugar, de repente a gente não quer ir em tal lugar por causa de alguma coisa. Nós excluímos pessoas da vida, às vezes, de alguém da nossa família, dos nossos filhos, por exemplo. Nós ainda praticamos atitudes, nós ainda cometemos atos de exclusão e não inclusão, observando nossa conduta, nosso comportamento no dia a dia. Se Amar fosse uma cidade, imaginem que Amar é uma cidade, E fica num lugar, e para chegar nesse lugar, você tem que andar 1.000 quilômetros de estrada. Se a gente pensasse em nós ali nessa estrada, em que quilômetro eu estaria nessa estrada? Vamos pensar assim um minutinho, para eu amar como Jesus ensinou, para poder, de fato, praticar a inclusão, no sentido como ela deve ser praticada, em que quilômetro eu estaria dessa estrada? Quanto eu consigo amar como Jesus ensinou? Com base nessas primeiras perguntas, nessas dúvidas aí que ficam nos inquietando, vamos, então, passar para uma observação do que significa inclusão, Deixa só eu ver como é que eu consigo mudar aqui o slide, gente. Espera só um minutinho aí. Foi. Inclusão, segundo o dicionário Michaelis, é ato ou efeito, inclusão, você pode olhar em vários aspectos, Mas eu separei esses dois aqui, o primeiro é mais geral e o segundo é de uma área em que a gente ouve falar muito. Inclusão, segundo o dicionário, é ato ou efeito de incluir-se, introdução de uma coisa em outra, de um indivíduo em um grupo, etc., inserção. Desse primeiro sentido mais geral, eu gostaria que a gente prestasse atenção nesse que eu grifei de amarelo, tá? Na área da educação, é que a gente tem ouvido muito também, É um tipo de política educacional que consiste em incluir indivíduos, isso segundo o dicionário, tá, gente? Incluir indivíduos com necessidades especiais em turmas consideradas regulares, fazendo-os participar de atividades não só educacionais,
mas também comunitárias, esportivas e sociais. Há um tempo atrás, aquelas crianças, né, aqueles estudantes que tinham algum tipo de necessidade específica, e eles estudavam antigamente apenas na escola apropriada para eles, como uma APAE, a exemplo aí, eles foram, né, pela lei, era obrigatório que a escola os aceitasse, os incluísse nas salas de aula regulares, então eles frequentavam os mesmos espaços que os outros estudantes que não tinham nenhum tipo de necessidade específica. Só que eu sou professora, tá? Então, eu assisti esse momento aí em que o aluno que tinha necessidade específica precisou começar a frequentar a escola chamada normal. E aí, quando esses alunos foram incluídos, alguma coisa não foi bem feita, porque incluir fica incompleto se a gente pegar só aquele sentido ali que está grifado em amarelo, incluir um indivíduo num grupo. É necessário, para que esse indivíduo esteja incluído, que ele possa ter condições de participar das atividades que estão desenvolvidas. Então, não basta que a pessoa possa entrar naquele lugar, ela tem que ter condições de fazer as coisas que os outros fazem, do jeito que ela consegue, né? Aí vou dar só um exemplo para vocês entenderem de uma forma bem prática como seria isso. Imaginem que há uma biblioteca e duas pessoas querem ler um determinado livro, e aí essa biblioteca, ela se diz muito inclusiva, tem práticas inclusivas. E aí a disposição dos livros faz com que aquele livro que a pessoa está querendo, ela fique numa prateleira que tem 1,80 m de altura. Então, para a pessoa pegar o livro, né, 1,80 m de altura, entram nessa biblioteca duas pessoas. Uma delas tem 1,80 m, a outra tem 1,52 m. Aí vocês imaginem o seguinte: a biblioteca deixou elas entrarem, mas o acesso ao livro só vai ser possível se estiver ali dentro algum artefato que permita que aquela pessoa que não tem a altura para alcançar a prateleira, que ela possa ter acesso à prateleira, né? Então, no caso, tem que ter ali dentro uma escada, um banco, alguma coisa que ela possa usar, tá certo? Se tiver, então, de fato, está tendo inclusão, né? A pessoa entrou e ela tem acesso, assim como a outra também tem. Se não, não tem. E, geralmente, a gente vê muito disso, às vezes, na nossa sociedade, né? A pessoa pode entrar em determinado lugar, mas ela não consegue fazer as coisas porque ali dentro as coisas não estão à disposição dela. Bom, considerem, então, o que seria inclusão de fato, hein? Vamos agora lembrar, recordar o que é a arte, de acordo com algumas fontes aqui da doutrina espírita. Então, de acordo com o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis, na parte 1, primeiro ele dá um conceito. Ele diz o seguinte, que a beleza é um dos atributos divinos e que Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. Aí eu quero usar uma coisa também que está bem próxima de nós para a gente entender esse parágrafo aí do Leon Denis. A natureza é uma obra que nós apreciamos, né, como uma criação divina maravilhosa. Só para vocês compreenderem do que o Leon Denis está falando aí, né, que Deus fez as coisas com beleza, né? E aí eu peguei aqui umas conchas, porque eu acho maravilhoso a concha e dá para a gente perceber como Deus é um artista maravilhoso, né? Então, se você olhar aqui, por exemplo, deixa eu ver onde que vocês enxergam aqui. Ah, vocês não conseguem ver, né? Conseguem ver essa conchinha? Conseguimos sim. Ah, então tá bom. Então,
Observem aqui essa concha, gente. Olha o trabalho Então, maravilhoso. puxa, vira um pouquinho mais para o meio. Assim? Mais um pouquinho. Aí. Tá ótimo. Aqui? Isso. Assim dá para vocês verem? Sim, aí dá para ver. Ah, então tá bom. Observem aqui, gente, olha o trabalho, olha esse trabalho maravilhoso de uma obra que é criada ali dentro do mar, pela natureza, sob a regência do nosso Pai Maior. E aí eu trouxe também aqui para vocês verem os coloridos, né? Dá para ver? Conseguem olhar? Olha que beleza. Dá para ver sim. Observem os coloridos. Vejam como duas delas, mesmo que tenham as mesmas cores aproximadas, não têm o mesmo desenho, elas são diferentes. E esse colorido, esse degradê, é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Uma outra aqui para a gente observar também, olhem essa daqui, como as cores são divididas em faixas, sem se misturar, num degradê também maravilhoso. Mas essas duas aqui, olha os formatos, gente, os formatos e as cores dessas conchas. Isso tudo ali dentro do mar é só um pouco, né, do que a gente vê, porque a gente não consegue ver tudo, não. Para finalizar essa última aqui, observem aqui quão maravilhoso é o trabalho divino. E aí, para vocês continuarem imaginando, né, essa beleza aqui de que Leon Denis está falando, pensem quando nós temos um nascer do sol, um pôr do sol, as cores que ficam no céu. Ou mesmo quando você olha na água do mar e observa aqueles tons que variam de acordo com a luz do sol. Quanto é maravilhoso observar cada flor com as suas cores, a mistura, aquele trabalho que parece realmente assim colocado à mão, pintado à mão, né? As flores maravilhosas, as orquídeas, as margaridas, as hortênsias, cada flor maravilhosa. É dessa beleza aqui que Leon Denis está falando. Então, ele diz embaixo aí, a arte é a busca, é o estudo, é a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Então, vejam, né? Se a gente consegue ver tão pouquinho dessa coisa magnífica, quanto é bela a arte, né? No Consolador, de Emmanuel, na segunda parte, quando ele fala do sentimento, na pergunta 161, Emmanuel também vai trazer uma explicação sobre o que é arte. Ele diz o seguinte, gente, hoje eu preparei os slides com os textos, porque eu quero ser bastante fiel ao texto, tá? Para a gente poder entender melhor o nosso estudo. O que é arte de acordo com o texto de Emmanuel? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Vejam que nós ainda não estamos falando aqui especificamente de arte espírita, hein? Mas é a arte da maneira como ela nos é trazida pelos espíritos amigos como Emmanuel. Observem que, de acordo com o texto do Emmanuel, a arte é algo que nos leva a Deus, nos aproxima de Deus, e que o artista, ele é como o médium, né? Nós falamos tanto em mediunidade, o artista é um médium que traz essa beleza
essa beleza eterna, essa coisa divina que Deus nos dá a ver na sua criação através das obras de arte. E a arte, ela faz com que o nosso sentimento seja afetado. Quantos de nós, ouvindo uma música ou assistindo uma cena belíssima, não fica emocionado e não vai às lágrimas, né? Quantas vezes nós não nos modificamos naquele momento em que a arte fala mais fundo ao nosso sentimento? Emmanuel, então, vem nos lembrar sobre a arte dessa maneira. Agora eu quero falar com vocês do nosso modelo, né? Vocês já pensaram alguma vez que o nosso modelo, né, segundo o Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia é Jesus, mas vocês já pensaram que o maior modelo de práticas inclusivas que nós temos também é Jesus? Vocês já pararam para pensar que Jesus foi um grande precursor desse ensino da inclusão? E aí eu destaquei algumas coisas do Evangelho para a gente lembrar, né? Como assim Jesus praticou inclusão, ensinou a prática da inclusão? Então, vamos pensar juntos aqui um pouquinho. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo nome é Meu Reino Não É Deste Mundo, então Jesus está dizendo que o lugar de onde ele vem, de onde nós todos estamos vindo, né, que é o mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, não é deste mundo. Nós, por enquanto, estamos passando por aqui, né? E, inclusive, quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, nós pedimos a Deus, né? Venha a nós o vosso reino. E esse reino é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino onde não há dor, não há violência, não há tristeza. E esse reino nós almejamos que um dia possamos chegar até ele, né? Então, Jesus não queria que esse reino fosse exclusividade dele ou de outros. Ele queria nos incluir nesse reino. E aí ele nos ensina como chegar a ele. E como é que ele faz isso? Através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos. Durante o tempo todo que ele esteve conosco e os seus ensinamentos, que agora o Espiritismo vai recordar e ampliar, nós temos acesso, né? O que eu faço para poder chegar nesse reino maravilhoso? Por enquanto, eu ainda não tenho acesso. Jesus queria nos incluir nesse reino. Não era algo que estava distante de nós ou que a gente não poderia ter acesso. No capítulo 6, o Cristo Consolador, Jesus também queria nos incluir nos conhecimentos que a gente ainda não tinha. Aí, que conhecimento, né? Na época em que ele estava aqui, ele disse que pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador. E esse Consolador iria nos ensinar todas as coisas, porque na época a gente ainda não tinha condições de aprender todas as coisas, né? E ele também nos relembraria de tudo aquilo que ele tinha nos dito. De fato, então, tempos depois, vem o Espiritismo. Nós já sabemos, né? No Evangelho, nós temos vários relatos dos seus apóstolos, né? Que contam as coisas que ele fez, o que ele viveu, e Kardec estuda esses ensinamentos com a gente. Mas o Espiritismo nos trouxe duas grandes revelações, uma delas a reencarnação, e a outra que não existe a morte após o nosso corpo físico se deitar para não mais levantar. Então, essas duas grandes revelações, elas modificaram as nossas vidas, porque nos deram muita esperança de como todos nós poderemos nos reunir novamente, que tudo não se acaba com a morte do corpo, que se hoje eu não conseguir alguma coisa, numa próxima existência eu consigo, que eu posso, sim, chegar a ser um espírito perfeito, bastando para isso que eu me esforce. Aí eu tenho duas perguntinhas que eu coloquei aqui agora para a gente ir pensando que mais à frente nós vamos retomar.
que podem essas revelações do Espiritismo fazer pela arte? O que o Espiritismo pode fazer pela arte? E o que pode a arte contribuir com o Espiritismo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Em Obras Póstumas, tem um texto que se chama Influência Perniciosa das Ideias Materialistas. E um subtítulo sobre as artes em geral, sua regeneração pelo Espiritismo. Antes de comentar, eu gostaria de ler com vocês um trecho que o Kardec escreve ali. É um texto pequeno em Obras Póstumas. E o Kardec, num certo momento, fala assim, a decadência... Aí, gente, eu quero até convidar vocês a refletir comigo. Quando Kardec escrevia, né, esses documentos, e esse livro foi publicado em janeiro de 1890, final do século XIX, então, as coisas estavam de um jeito que já a gente conversa um pouco sobre isso, mas será que esse texto escrito aí nesse período, será que ele se refere realmente, ele pode ficar lá no passado? Acompanhem comigo aqui, ó. A decadência da arte neste século, então isso lá, né, da publicação aí foi janeiro de 1890. Lembrem que Kardec deixou esses estudos, né, e isso foi publicado póstumamente, né? Então, ele escreveu antes. É o resultado inevitável da concentração das ideias sobre as coisas materiais. E essa concentração, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença na espiritualidade do ser. O século não colhe senão o que semeou. Quem semeia pedras não pode recolher frutas. As artes não sairão de seu torpor senão por uma reação para as ideias espiritualistas. Tem um outro trechinho que eu peguei só um pedacinho para pôr aqui também, para a gente entender de que arte estava se falando antes do Kardec escrever isso daí. Ele, num certo ponto, fala, lembra-se dos Fídias, dos Apeles, dos Rafaéis, dos Miguéis Ângelos, faróis luminosos que se destacam na obscuridade dos séculos decorridos. Ele está se referindo aqui a artistas, os dois primeiros, o Fídias e o Apeles, eram da Grécia Antiga, o primeiro escultor e o segundo pintor. E o Rafael e o Miguel Ângelo, né? Michelangelo, que a gente diz aqui, Michelangelo tanto pintava quanto esculpia, e Rafael era um pintor, agora aqui da época do Renascimento. Então, nós já estamos aqui, né, na Europa, entre 1400 e 1600. Nesse período, nós tínhamos um tipo de arte, né? E um tempão depois, então, o Kardec registra essa análise aí sobre o que estava acontecendo com a arte. Aí, comigo mesma, eu penso que isso aqui poderia se estender um pouquinho mais, até o ano de 2022, ainda está bem atual, né? E o que é que o Kardec está dizendo aqui? Nesse século XIX, algumas coisas estavam acontecendo que levaram a arte a reproduzir o que era pensado, né? O que se pensava. O que estava acontecendo? A ciência predominava e Deus estava esquecido, não existia, porque só se dava valor ao que a ciência comprovava. Estávamos na época do pensamento positivista e, com base nessa ideia do positivismo, o progresso era muito importante, só ele levava ao melhor. Inclusive, nessa época, havia ideias preconceituosas sobre a miscigenação entre as raças.
O mestiço era considerado inferior, o branco era considerado o forte, né? Para vocês verem de onde vêm as nossas ideias terríveis que a gente ainda vê difundidas por aí. Nessa época aqui já se tinha a ideia, né, por causa do positivismo aí, de superioridade de raça. E nessa época aqui também a mulher começou a conquistar espaço, né, porque até aqui, nesse momento, ela não tinha vez para nada. Nesse período aqui também, o homem descobriu coisas importantes que depois acabaram sendo levadas, sendo utilizadas para algumas coisas não tão boas assim. Por causa dessa valorização da ciência, da tecnologia, da máquina, o homem passou por uma transformação no seu modo de vida e ele ficou assim meio perdido. A partir daí as coisas começaram a avançar e a mudar de forma muito rápida. E esse homem que ficou perdido em arte, ele começou a querer experimentar. Então, surgiram muitas experimentações. E essas experimentações permaneceram e permanecem. Ainda tem gente experimentando, né, e dizendo que está fazendo arte. Mas vejam que o que estava acontecendo da arte aqui também tinha a ver com uma mercantilização. A arte estava dando espaço não para aquilo que era advindo de uma inspiração, de um talento nato. Ela procurava também fazer as coisas para que o artista pudesse viver de arte. Então, a pessoa fazia arte também para ganhar dinheiro. Neste caso, a arte também começa a ser feita por encomenda. E aí já não tem essa naturalidade que uma inspiração, por exemplo, traria, né? E aí o materialismo ganha espaço na arte. Isso fica registrado nos papéis do Kardec. Muito bem, então, de novo, né, eu trago ali as perguntinhas para a gente refletir. O que podem as revelações do Espiritismo fazer pela arte, que se encontrava daquele jeito aí, né, como Kardec está falando? Que pode a arte contribuir com o Espiritismo? Em obras póstumas, continuando nesse mesmo estudo, vem aqui um início de uma resposta. Em certo momento, Kardec diz: como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento da transformação da arte cristã. O Espiritismo nos mostra, com efeito, o futuro sob uma luz nova e mais ao nosso alcance. Por ele, a felicidade está mais perto de nós, está ao nosso lado, nos espíritos que nos cercam e que jamais deixaram de estar em relação conosco. Aí, o que vai acontecendo aqui? Nós vamos perceber, segundo esse texto que eu estou comentando com vocês, o Kardec diz o seguinte, que o homem só pode mostrar na arte aquilo que ele conhece. Quando ele não conhece, ele não tem como mostrar. Então, ele dá um exemplo que, na Idade Média, se acreditava que a pessoa, quando morria, ou ela ia realmente para um céu muito feliz, e aí, nesse céu, ela ficava lá na contemplação eterna, ou então ela ia para o inferno e ela nunca mais ia sair de lá também. E aí, o que os artistas pintavam? O que eles falavam? Eles pintavam esse tipo de céu maravilhoso, lindo, para os eleitos, e o inferno, para onde iam aqueles que mereciam essa pena eterna. Não havia esperança nenhuma de você mudar, de ter alguma coisa diferente no seu futuro. Com o Espiritismo, nós temos acesso a uma informação de que
nós podemos, sim, alcançar esse estado de felicidade. E também que essa felicidade não está num lugar externo, ela não é um céu por algum lugar, não. Ela é um espaço dentro de nós mesmos, né? Nós temos a felicidade, um céu dentro de nós, assim como às vezes nós fazemos dentro de nós um inferno. Então, nós temos formas diferentes de encarar a vida e como as coisas são. Temos também a revelação com o Espiritismo da convivência com os espíritos. Quanta esperança não trouxe conhecer que quando alguém parte para o plano espiritual, e nós vamos encontrar essa pessoa de novo. Acredito que todos nós, em algum momento, já nos despedimos de alguém, né, que voltou para o plano espiritual. Imaginem a alegria de saber, com o Espiritismo, que nós vamos poder ver essas pessoas de novo, que em algum momento nós vamos encontrar com elas. Muito bem, naquele livro Espiritismo na Arte, do qual eu já falei para vocês, do Leon Denis, vem mais um pouquinho de informação aí para a gente responder aquelas perguntas. Diz ali o texto do Leon Denis: o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Eu grifei aí o ano, porque eu não sei se vocês recordam, vamos recordar juntos aqui, 1922 é um ano marcante aqui para nós, no Brasil, com relação à arte. Na Europa, no final do século XIX e início do século XX, aquelas experimentações que eu falei com vocês deram origem a movimentos artísticos que influenciaram o que se produziu depois em arte aqui no Brasil. Movimentos como o impressionismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo e o cubismo. E esses movimentos, quando os nossos artistas aqui do Brasil iam para lá, na Europa, voltavam e faziam as suas obras influenciadas por esses trabalhos. E no ano de 1922, aconteceu a Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Vejam vocês, então, que o Espiritismo na Arte foi publicado no mesmo ano em que acontecia a Semana de Arte Moderna. Olha como Deus é bom, porque naquela Semana de Arte Moderna se pregava muito o seguinte: romper com todo tipo de influência que viesse da Europa, que nossos artistas parassem de copiar o que era feito na Europa, para que nós, aqui no Brasil, criássemos uma arte que fosse inspirada nas coisas do Brasil. Nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, nessa época que esses artistas pretenderam uma arte que tivesse a cara do Brasil. Só que, né, aqui nós não vamos falar exatamente sobre isso, não, mas não é exatamente uma proposta, um tipo de arte que a gente possa dizer que esteja relacionada com o espiritismo. Nesse momento aqui, então, no mesmo ano que aqui no Brasil está surgindo um movimento revolucionário, na Europa a gente tinha esses ismos e Leon Denis trazia o espiritismo na arte. Vamos voltar um minutinho para Jesus, o nosso modelo de práticas inclusivas?
Lembrando Jesus e a sua conduta, Jesus sempre ia ao encontro dos excluídos. Eu falei para vocês, né, gente? Jesus é o exemplo maior que nós temos de inclusão. Ele sempre ia ao encontro daqueles que ficavam de fora. Os pobres, os rebaixados. Lembra? Quem for humilhado será exaltado. Os sofredores, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, né? Os doentes. Jesus dizia que não eram os sãos que precisavam de médico. Jesus estava sempre indo ao encontro daquelas pessoas que ninguém queria por perto, ninguém queria se misturar. Estava lá Jesus no meio deles. Aí eu volto a perguntar, né? Naquela estradinha dos 1000 quilômetros, em que quilômetro que eu estou? Quanto eu estou amando como Jesus para praticar a inclusão como ele? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem mais um exemplozinho. Ó. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, é o nome do capítulo. E nos itens 11, 12 e 13, tem aquela história maravilhosa da mulher que ia ser apedrejada, né? Nesses itens 11, 12 e 13, que trata sobre essa história, está escrito lá, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. A lição maravilhosa de inclusão. Jesus procura incluir a mulher adúltera entre aqueles que seguiam o caminho reto. O que significa isso? Significa o seguinte, a pessoa que está errando, seja o erro que ela estiver cometendo, e nós não devemos julgar, nós devemos acolher. E com a forma como nós acolhemos essa pessoa, talvez ela possa tomar aquela estrada que dá para a porta estreita, né? Porque para a porta larga tem um monte de gente indo, né? É uma porta dos prazeres, é uma porta da diversão, é uma porta que agora não tem dor, né? É só desfrutar, né? A porta estreita é a porta do sacrifício, é a porta onde a gente experimenta privações, passa por dores, né? Vocês vejam que aquela mulher que estava errando, ela não foi condenada por Jesus. Jesus deu a ela a oportunidade de escolher um caminho melhor, que era o caminho que ele ensinava. O que é isso? É você incluir. Vamos pensar em nós. Se a gente encontrasse alguém que está fazendo alguma coisa aí, num caminho que não é o melhor, será que a gente, todos nós, acredito, né? Vamos pensar assim, será que eu me aproximaria dessa pessoa? Ou será que eu evitaria ficar perto dela porque, né, o que os outros vão dizer, né? Fugir ali daquele contato, mas vejam que todo mundo que erra tem uma oportunidade com Jesus nesse modelo de inclusão, nessa prática de incluir que ele sempre adotou. Continuando aqui mais um pouquinho, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. No item 14, é caridade para com os criminosos. Então, Jesus não exclui o criminoso, pelo contrário, ele ensina, ele pede para ter com o criminoso caridade e para não julgar quem pratica o crime. Será que nós estamos praticando essa inclusão, né? Se nós sabemos de alguém que praticou um crime, que tipo de atitude nós temos? Nós incluímos ou nós excluímos? No item 15, que é uma mensagem de Lamennais, em Paris, 1862, foi dada, tem uma pergunta. Se nós sabemos que um homem que é um criminoso está correndo perigo, será que nós devemos, né, arriscar nossa vida
e salvar esse homem é um criminoso. Então, vale a pena eu perder a minha vida para salvar a vida dele? Ou então, assim, eu vou pensar, né? Ali tem todas essas questões. Se ele se livrar dali, de repente, ele pode voltar para a sociedade e cometer mais crimes contra a sociedade. Então, será que eu devo salvar essa pessoa? E a resposta termina ali, do Lamennais, dizendo que é uma resposta que deve vir do nosso coração. É assim, se nós podemos salvá-lo, vamos salvar. E aí fala ainda o seguinte, que, de repente, nós não estamos salvando a pessoa só de desencarnar, né? De repente, nós estamos salvando a pessoa de continuar numa vida errada, numa vida de crimes. Quem garante que naqueles momentos ali de apuro que ela está passando, ela não vai mudar de atitude? Quem garante que ela não vai mudar de caminho? Assim como Jesus dava oportunidade para todos que quisessem mudar de caminho, quem garante que ele não vai mudar? E aí, imaginem, se ele vai desencarnar e ele olha para nós e a gente pode salvar e a gente não salva, a gente vai ganhar um inimigo desencarnado, né? E lembra no Evangelho o que fala sobre os inimigos desencarnados? Então, agora, se a gente tenta salvar essa pessoa e não consegue, vamos dizer assim, a gente vai ganhar um amigo. E às vezes a gente pode, se consegue salvar, de repente pode até dar aí certo de a pessoa se regenerar. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, tem mais um ensinamento de inclusão. Jesus vai à casa de Zaqueu, lembra, chefe dos publicanos, que não era bem visto pelos judeus. E diziam, quando Jesus falou que ia lá, ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Gente, vamos pensar em nós aí, né? A gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão achar da gente, vão pensar da gente quando nós nos envolvemos ou conversamos com qualquer pessoa que não é bem vista na sociedade, né? E aí, no caso do Zaqueu, ele era mal visto porque ele era um cobrador de impostos. E os romanos levaram isso até para uma questão religiosa. Eles não aceitavam, os judeus não aceitavam a cobrança de impostos. E, no entanto, quando Jesus vai à casa de Zaqueu, ele mostra que ele é um homem que não é como os outros, mas naquela época, os publicanos aí, que cobravam os impostos, eles praticavam corrupção. Então, eles, ao mesmo tempo que eles extorquiam o dinheiro das pessoas que não tinham, uma parte desse dinheiro, talvez eles pegassem para eles e eles enriqueciam de forma ilícita. E Jesus foi à casa dele e naquele dia, inclusive, o Zaqueu diz a ele que daria metade do que ele tinha para as pessoas necessitadas e aquele que ele prejudicou, ele daria 4 vezes. Então, vejam assim, o quanto é importante nós não excluirmos pessoas por qualquer razão, porque nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. E, né, aí vem a questão de novo, em que quilômetro daquela estrada que eu estou, né? No início daquele livro que a gente vem falando do Leon Denis, O Espiritismo na Arte, tem um trechinho que ele retira de um outro livro. Esse livro até é muito interessante, eu conheço há pouco tempo. Esse livro foi publicado em 1919 e foi um livro que o Leon Denis escreveu com a ajuda de uma médium, e ele escreveu a respeito do que se passou no plano espiritual durante a guerra de 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial. O livro é O Mundo Invisível e a Guerra. E lá nesse livro, tem uma mensagem lá, num certo momento, o Leon Denis escreve: os sonhos dos poetas, as visões dos místicos, as criações do gênio, as comprovações e demonstrações da ciência, as realizações mais perfeitas da arte, são apenas ecos muito débeis e percepções pequeninas que os homens com melhores dotes captam como em um relâmpago, quando a matéria dominada por poucos instantes permite que a alma possa entrever alguns pálidos reflexos do mundo divino.
Nós todos ouvimos sugestões o tempo todo. Sugestões de boas coisas para a gente fazer, sugestões de coisas não tão boas assim. Todas as nossas criações, inclusive nas nossas profissões, em tudo que nós fazemos, tem relação com o tipo de companhia, o tipo de sugestões que nós ouvimos. Então, não apenas em arte, mas quando nós vamos fazer qualquer coisa, será que nós ouvimos as inspirações que nos chegam? Porque o plano espiritual está aí para nos ajudar, nos dar as inspirações para que a gente possa sempre produzir, dar bons frutos. Em Nosso Lar, por exemplo, no capítulo 45, o Lísias leva o André Luiz, né? Lembra? Nosso Lar, livro psicografado pelo Chico, o primeiro da série do André Luiz. O André Luiz o Lísias leva o André Luiz para visitar o campo da música. E ouvindo a música sublime que eles estavam ouvindo ali, o André Luiz foi encantado, né? Então, o Lísias fala, os nossos orientadores, em harmonia, absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplandecente e eterno da vida procede originariamente de Deus. E aí é uma coisa interessante que ele fala ali sobre a música no plano espiritual, que aqui na Terra, né, o André Luiz observa que aqui na Terra, a música que ele fala que sublime, que a gente vai entender que são criações de compositores, no livro Espiritismo na Arte, tem lá, cita Beethoven, cita Mozart, por exemplo, né? Chopin. Então, essas músicas que a gente poderia criar uma semelhança com o que seria, que ele está dizendo aí do sublime, essas músicas, aqui na Terra, elas têm uma plateia reduzida. E lá em Nosso Lar, esse tipo de música tinha uma plateia bem mais aumentada. Por quê? São coisas que vêm de Deus e nos ligam a Deus, né? E a inspiração aqui. Nos domínios da mediunidade, também nós vamos ter um outro nosso irmão espiritual, que é o Aulus, que é um outro espírito que orientou André Luiz também, no capítulo 30, né, quase no final da obra, nas últimas páginas, o Aulus está andando no caminho que eles iam socorrer uma criança que estava doente numa casa, e durante o caminho, falando sobre mediunidade como uma pessoa que, dependendo das suas condições de médium, ela vai traduzir de um jeito ou de outro aquilo que ela capta do plano espiritual, o Aulus está dizendo, por exemplo, quando passa por um escultor, ele fala que o escultor é o médium da obra-prima, a arte, a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Ele vai um pouquinho mais adiante e fala, vemos aqui o fórum, onde o juiz é o médium das leis. E aqui vem um ensinamento sobre isso que nós estamos comentando. Todos os homens, em suas atividades, profissões e associações, são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. E aí eu pergunto para cada um de nós, como médiums da vida, porque aqui o Aulus está falando que todos nós somos médiums da vida,
enquanto estamos nos diversos lugares onde trabalhamos, frequentamos, tanto na parte da sociedade, né, no nosso trabalho, tudo nas festas, aonde vamos, mas até na casa espírita também, na rua, que tipo de forças nós estamos atendendo? Será que nós estamos ouvindo as forças superiores ou inferiores? Onde nós estamos? Finalizando aqui, eu quero só lembrar esse livro, O Espiritismo na Arte, ele foi publicado durante um ano todo. Em 1922, como a gente comentou aqui, só no mês de junho que não foi publicado. E nele, o Leon Denis fala sobre a participação do mundo espiritual na criação artística. Agora, tem uma coisa interessante que, no livro dos médiuns, por exemplo, tem um exemplo lá de uma médium, né, um médium que foi com Kardec no teatro para assistir uma apresentação de uma ópera de Weber. E, então, contando lá, né, o que acontecia, havia muitas cadeiras vazias, e o relato é que naquelas cadeiras vazias havia muitos espíritos, vazias de pessoas encarnadas, porque desencarnadas ali havia muitas. Então, em todos os lugares onde nós vamos, não pensem que nós estamos sozinhos, porque não estamos. E durante a apresentação no palco, algumas pessoas, alguns artistas, enquanto eles estavam lá atuando, havia espíritos do lado fazendo assim, sabe quando a pessoa fica fazendo gozação, zoação com a cara da pessoa, fica arremedando, imitando, né? Então, alguns espíritos estavam ali, porque nós sabemos que nós temos companheiros que são os espíritos zombeteiros. Mas havia também ali, inclusive o próprio autor da obra, havia espíritos que queriam ajudar a elevar o nível daquela apresentação, através da inspiração. Mas nem todos estavam mentalizando uma inspiração que viesse de planos superiores. E aí, voltando lá naquelas duas perguntinhas que eu havia feito. O que o Espiritismo pode fazer pela arte? O próprio Kardec e Leon Denis responderam aí que vão regenerar a arte, né? Porque os ensinamentos do Espiritismo vão fazer com que a arte se regenere através da apresentação desses ensinamentos. E o que é que a arte poderia fazer pelo Espiritismo? Poderia contribuir para a divulgação do Espiritismo. Então, a nossa irmã, por exemplo, cantou. Nós temos, vamos dar um exemplo aqui, nós temos no YouTube, nós temos canais de músicas que são espíritas. Nós temos canais de músicas que foram recebidas mediunicamente. E cabe a divulgação dessas músicas, porque através delas, e não só através delas, mas de outras obras, nós podemos divulgar os ensinamentos do Espiritismo. E aí, o que é que, encerrando aqui, o que é que eu gostaria de dizer para vocês? Que todos nós, aonde nós formos, nós levemos os ensinamentos do Espiritismo da maneira que for, como médiums, né, da vida, porque muita gente vai precisar. Nós temos visto palestras do Divaldo dizendo que a partir de 2023, daqui para frente, nós vamos ter muitos suicídios, nós vamos ter muita depressão, nós vamos ter ansiedade, e nós podemos ajudar através da doutrina espírita e da arte espírita, né? Fiquemos todos com Deus e estejamos divulgadores das belezas eternas, das belezas divinas. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, tá bom, gente?